Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todos os nossos familiares e pela vida de todas as intercessoras desse ministério. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus e vamos aí começando o capítulo de números 17, do 1 ao 13. É pequenininho esse capítulo, né? Em nome do Senhor Jesus. E amanhã tem o capítulo 18, em nome do Senhor Jesus. Amém, tá? Mas esse capítulo é tremendo. É pequenininho, mas é tremendo em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? E fica até o finalzinho, porque depois do finalzinho nós temos uma oração, profetizando milagres, pedindo santificação e quebrando fortalezas de demônios, em nome do Senhor Jesus. Então veja que depois daquela praga ter matado aqueles 14.700 homens, Deus então pediu a Moisés que dessem ordens para que os filhos de Israel pegassem um cajado para cada casa paterna, tá? Então seria 12 cajados, um para cada líder de acordo com a sua tribo. E o cajado de Arão, ele estava no meio deles. Pois apesar de Deus antes ter separado, tá? Pois havia uma separação, sacerdotes e levitas. Pois o sacerdote, ele seria um levita, ele tinha que ser um levita. Porém, nem todo levita seria sacerdote, pois a classe de sacerdotes só seriam os filhos de Arão, a família de Arão. Porém, naquele momento ali, Arão, ele estava representando a tribo de Levi. Então não teria essa separação. Então por isso que seriam 12 cajados, entendeu? Pois se naquele momento Deus teria que mostrar para eles qual foi a tribo que Deus escolheu e da tribo sacerdotal qual seria o líder, então Arão tinha que estar ali no meio, né, representando a tribo de Levi. E aí nós vemos que Moisés pegou os 12 cajados e colocou diante de Deus na tenda do testemunho. E no segundo dia, né, quando Moisés veio à tenda, então ele viu que o cajado de Arão tinha florescido. Tinha florescido como? Com amêndoas maduras, pois a palavra usada no hebraico é vaigmol, que significa fruto reconhecível. E o fruto era amêndoas, tá? Então Moisés foi e retirou todos os cajados diante de Deus para os filhos de Israel ver. Então eles viram o que havia acontecido e cada homem foi lá e pegou o seu cajado de volta. Mas veja pelo versículo 10 que o Senhor pediu então para que ele colocasse o cajado de Arão de volta ali em frente à Arca da Aliança como sendo um testemunho para as pessoas rebeldes. E isso seria para que a queixa deles, a partir daquele momento, cessasse. Então, no versículo 11, nós vemos que Moisés fez do jeito que o Senhor havia ordenado. Então, o povo disse a Moisés: nós vamos morrer? Nós seremos destruídos? Nós estamos destruídos? Pois quem se aproximar do santuário de Deus morrerá. Então, estamos condenados à morte. E por que eles disseram isso? Porque eles estavam pensando que a partir do momento que o Senhor deu aquela ordem ali para que a vara de Arão ficasse ali diante da arca do testemunho, para que fosse como sinal para os rebeldes, eles estavam querendo saber se eles, a partir daquele momento, eles estavam então autorizados também a entrar no santuário. Não é? Veja bem, se a vara estaria perante a arca do testemunho, se a arca do testemunho só ficava ali dentro do santuário, então como que ela seria um testemunho para eles? Para eles ter que ver como testemunho, eles teriam que estar lá dentro. Não teria? Então eles falaram: nossa, se a gente entrar lá dentro a gente vai morrer. Não é qualquer um que pode entrar.
Sem santificação não é qualquer um que pode entrar e ver. Então ele estava pensando, nós vamos morrer. Entendeu? Então eles, sem saber como que eles iriam lidar com aquela nova situação, né, com aquela nova condição deles, eles ficaram ali desesperados diante de Moisés. Que é uma resposta que nós vamos saber a partir do capítulo de amanhã. É no capítulo 18 que nós vamos estudar se o Senhor estava permitindo que a partir daquele momento todos eles poderiam entrar no Santo dos Santos ou não. Entendeu? Mas hoje eu só pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Então veja que no versículo 10 o Senhor diz, assim fará acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Então o que nós vemos no fim deste capítulo? Nós vemos Deus realmente interessado em fazer aquilo que nós chamamos muito bem de pôr uma pedra em cima deste assunto. Ou seja, Deus estava interessado em realmente mostrar se Arão era escolhido por ele ou se foi escolhido por Moisés. É como se Deus dissesse, olha, chega, eu não quero mais discussão sobre isso. Agora eu vou dar a prova definitiva e acabou. Tá? Não quero mais discussão sobre isso. Quem ficou daquela confusão toda de Corá, de Datã, de Abirão, daqueles 400 daqueles 14 homens e 700 que foram mortos na praga, agora vão ter que saber e não vai ter mais discussão mais sobre isso. Não quero mais tititi, não quero mais conversa fiada, porque agora a prova é definitiva. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E era como se Deus estivesse dizendo, né? Agora chega, porque agora todas as vezes que vocês olharem para mim, vocês terão que lembrar que fui eu que escolhi Arão como sendo o meu sacerdote, o meu sumo sacerdote. Pois o cajado dele vai estar diante de mim e bem florido. Entenda que cajado significa autoridade. E aqueles homens rebeldes e todos aqueles que viriam depois deles teriam que saber e ter que conviver com o fato de que a autoridade de Arão, ela estava diante do próprio Deus. Ou seja, ela vinha do próprio Deus. Depois da arca ali, estava o cajado florido de Arão. Ela vinha de Deus, né? A honra de Arão, ela foi dada pelo próprio Deus, assim como a honra de Jesus. Todos tiveram que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. O Filho de Deus. Na morte de Jesus ali, todos reconheceram e falam verdadeiramente ele era o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Lá em Zacarias fala que Israel vai chorar e eles vão reconhecer a quem eles transpassaram, né? A quem eles crucificaram. Entendeu? Numa cruz. Todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Entendeu? Então, autoridade, minha irmã, entendam uma coisa, a nossa escolha e a nossa honra, ela só pode ser dada pelo Senhor. E é só o Senhor é que pode fazer o outro reconhecer a autoridade que Ele te deu. É só o Senhor. Às vezes você está sofrendo aí, minha irmã ou meu irmão, porque não te deram a honra que você tanto queria, não te reconheceram o seu trabalho, não reconheceram o teu mérito. Mas homem nenhum, mulher nenhuma, ninguém nesse mundo pode te dar honra alguma se não for pelo Senhor. Ninguém pode reconhecer o teu valor se não for pelo Senhor. Às vezes, minha irmã, você está sofrendo aí porque seu marido não reconhece o teu valor, não reconhece. E ele não vai reconhecer se não for pelo Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Adão, quando ele estava no posicionamento correto, ele louvou o Senhor pela mulher dele, pela escolha de Deus para ele. Mas quando ele estava em pecado, fora do posicionamento correto de Deus, ele culpou ao Senhor por aquela mulher. Ele jogou em cima dela toda a culpa da desgraça dele. Então a honra que a gente tanto quer só pode vir do Senhor, só do Senhor.
quando nós estamos no posicionamento correto também. Entendeu? Por isso que nós só temos que cuidar de ser uma coisa, minha irmã e meu irmão, o sal dessa terra, só. Porque se nós não cuidarmos de ser o sal dessa terra, se a gente perder o sabor que o Senhor quer que nós tenhamos, nós só vamos servir para uma coisa, para sermos pisados pelos homens. É o que o Senhor disse, o sal vier perder o seu sabor, ele só vai servir para ser pisado. Entendeu? Mas a nossa honra, ela vem do Senhor. Então cuide de dar honra ao Senhor com a tua vida. Tudo que você fizer, minha irmã e meu irmão, que seja para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, que seja para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, procure saber qual é a motivação, qual que é a sua motivação. Quando você faz algo que você vai colocar ali na internet, qual que é a sua motivação? Pergunte para você mesmo. Não fique tentando dizer para as pessoas, não. Pergunte para você mesmo. Qual que é a minha motivação para fazer tudo isso que eu estou fazendo? Qual que é? Porque o Senhor já sabe. Ele só quer que você responda. Qual que é a motivação que eu tenho para levantar cedo todos os dias? Qual é a motivação que eu estou tendo para ir trabalhar? Qual a motivação que eu estou tendo? Qual que é? Porque a motivação é aquilo que te leva à ação. Qual a motivação que eu estou tendo no meu casamento? Para cuidar dos meus filhos. Para ir àquela igreja, aquela instituição, para estar dentro daquela instituição que é chamada de igreja. Qual a motivação? Porque quando damos honra ao nosso Deus, Ele cuida para que sejamos honrados. Jesus deu honra ao Senhor o tempo todo e Ele foi honrado pelo Senhor e será honrado cada vez mais. Cada vez mais. Arão aqui estava cuidando de dar honra ao Senhor e ele foi honrado perante aqueles homens. Aqueles homens tiveram que reconhecer que Arão era escolhido do Senhor. Minha irmã e meu irmão, não tem coisa pior para aqueles que nos perseguem do que eles serem obrigados por mão forte a nos respeitar. Não tem coisa pior para eles. Ah, minha irmã, mas como que é isso? Não me pergunte como é. Mas eles sabem que eles não podem tocar num servo de Deus, num verdadeiro servo de Deus e numa verdadeira serva de Deus. Eles sabem muito bem disso. Eles sentem um pavor dentro deles só de pensar. Então eles preferem ficar distantes. Eles preferem ficar distantes. Porque é um tormento. Eles são atormentados espiritualmente. Atormentados. Quando Jacó, os filhos deles, causou confusão ali na cidade, e Jacó ficou com medo do motim, e Deus falou com ele: eu colocarei pavor nos seus inimigos para que eles não venham atrás de você. Então, não tem coisa pior para os nossos inimigos, para que aqueles que nos perseguem, quando eles são obrigados com mão forte a ficarem longe de nós. Mas para isso nós temos que estar na posição sempre de dar honra ao Senhor. Sempre. Não adianta você ficar: ah, Jesus, eu amo Jesus, eu tenho Jesus, se você não é uma pessoa que dá honra ao Senhor com a tua vida, que glorifica ao Senhor com a tua vida. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Por isso que a missão desse ministério é te ensinar a estar no caminho da santificação o tempo todo, para que você possa realmente viver o sobrenatural de Deus. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, minha irmã
e meu irmão. E vamos viver cada vez mais tempos difíceis. Entendeu? Então que o Senhor te abençoe e que você esteja sempre na posição de ser uma pessoa que honra ao Senhor com a tua vida, para que você receba honra. Porque se você não for o sal dessa terra, você só vai ser pisada pelos homens. Entendeu? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, Pai querido, como igreja, eu te louvo pela minha vida, eu te louvo pela vida de todas as irmãs que estão inscritas aqui nesse ministério, por todos os irmãos, por todas as intercessoras, em nome do Senhor Jesus, e pela vida dos nossos familiares, Pai. Eu te louvo por essa palavra, Pai querido. Eu te louvo porque é uma palavra de libertação, uma palavra de consolo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, como igreja, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa casa, Pai querido. E que o Senhor sempre nos ajude, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Que venhamos nos manter nessa posição de sermos o sal dessa terra, Pai. Para que possamos sempre te honrar, Pai. Sempre te honrar. Para que também possamos sempre receber honras, Pai. Honras. Porque o Senhor, Pai, não é devedor de ninguém. Não é devedor de ninguém. E a tua palavra fala que com aquele que exerce misericórdia, o Senhor se mostra misericordioso. Então nós sabemos que o Senhor nos recompensa na medida daquilo que nós somos, que nós nos comportamos, Pai querido. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos lava, nos purifica, nos santifica, nos coloca realmente na posição de sacerdotes do Senhor, sacerdotes. Nós não somos perfeitos, Senhor, não somos, mas o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus, da ordem que é o sacerdote eterno, que é Jesus, que nunca terá fim, como diz na carta aos Hebreus, que intercede por nós constantemente, é no nome dele, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito, ele veio aqui, Jesus, o Senhor veio aqui e não pecou, só poderia ter pecado e não pecou, Jesus. É em teu nome que eu peço, Jesus. Nos lava, nos purifica, nos fortalece com teu Espírito que é santo. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Tenha misericórdia dos nossos idosos. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós mulheres, de todas as mulheres da nossa casa. Que sejamos mulheres cada vez mais sábias, santas, edificadoras de lares. Que sejamos como Déboras, que venhamos sempre nos levantar como mãe das nossas famílias, mãe de outras famílias. Mulheres sábias, mulheres portadoras da tua palavra, da palavra que edifica. Mulheres verdadeiramente profetizas. Tira de nós todo espírito de Jezabel, todo espírito de Atalia. Em nome do Senhor Jesus. Nos santifica, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dos homens da nossa casa, que sejam homens santos, homens sábios, verdadeiramente homens do Salmo 128, homens prósperos, homens trabalhadores, homens dignos, homens honrados, homens profetas do Senhor, homens como Abraão, homens que já ainda na velhice edificaram uma nação, profetas do Senhor, verdadeiramente profetas. Tenha misericórdia, Pai. É o que eu te peço como igreja, Pai querido. É o que eu profetizo como igreja. Que assim seja no nome santo de Jesus. É no nome santo de Jesus. Que venhamos te dar a honra, Pai. Honra. Que venhamos verdadeiramente ser o sal dessa terra. Para que não sejamos pisados pelos homens, Pai. Que assim seja. Em nome de Jesus. E que caia por terra, Pai, todo espírito de fortaleza, Pai. Todo espírito de fortaleza demoníaca, Pai, que tenta se levantar
para separar as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus, para contaminar as nossas famílias. Todo espírito de impureza, toda fortaleza de impureza, de imoralidade que caia por terra, que tenta se levantar para manchar as nossas famílias, para perverter os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que caia por terra toda fortaleza de sensualidade, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nossa família, Pai. Faz o milagre da cura, o milagre da prosperidade, o milagre, Senhor, da transformação, o milagre da restituição, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, todos os mantenedores desse ministério, todas as intercessoras, todos que estão inscritos, Pai. Nos abençoe para sermos dizimistas fiéis, ofertantes da sua casa, sustentadores de profetas e de missionários. Nos abençoe com saúde, com paz e com prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu volto amanhã se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração com a nossa querida irmã Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus, amo você.